Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da Rádio WLC. Um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Antigamente, havia um ditado no mundo ocidental que dizia que a palavra de um homem valia tanto quanto sua obrigação. Em outras palavras, uma pessoa de caráter elevado, alguém íntegro e com princípios e honrado, fizesse uma promessa, era como se tivesse assinado um acordo legalmente executável. É por isso que, naquela época, muitas transações comerciais eram firmadas com nada mais do que um aperto de mão. As crianças aprendiam que uma promessa nunca deveria ser quebrada, pois cumpri-la ou quebrá-la refletiria diretamente no caráter da pessoa. E o programa de hoje, em Cristo, todas as promessas são sim. Promessas são importantes. Jean-Jacques Rousseau, o filósofo suíço do século XVIII, disse certa vez: aqueles que são mais lentos em fazer uma promessa são os mais fiéis em cumpri-la. Eu via isso no meu pai quando eu era bem pequeno. Quando criança, me frustrava por ele nunca prometer nada. Eu me esforçava muito para fazê-lo prometer algo, mas ele nunca o fazia. Ele dizia que talvez o faria, mas não chegava a esse termo. Certo dia, quando eu tinha, 8 anos, eu perguntei: por que o senhor nunca promete nada? Sua resposta foi algo que me marcou profundamente. Ele disse: eu não quero mentir. Talvez aconteça algo que me impeça de fazer o que eu disse que faria. Então, darei tudo de mim para fazer algo, mas não vou prometer, porque posso não conseguir cumprir essa promessa. Se você faz uma promessa, é importante que você sempre a cumpra. Olá, meu nome é Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio Wordless Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador, que pode ocorrer quando menos esperarmos. Hoje, o Will Santos nos conduzirá em um estudo fascinante que explora 4 maneiras distintas pelas quais as promessas de Yahuwah se cumprem em Yahushua. Mais tarde, no nosso segmento da nossa caixa de mensagens diárias, discutiremos o que fazer em relação ao vício. Quando ouvimos a palavra vício, muitas vezes é fácil pensar em drogas, ou mesmo fumo ou álcool, mas existem muitos tipos diferentes de vício. O que um crente pode fazer para se libertar? Em seguida, a Laura Lee compartilhará uma promessa da fidelidade de Yahuwah aos necessitados. Mas primeiro, Will Santos. Will! Obrigado, Chris. As promessas de Yahuwah são preciosas para os crentes e é o que nos traz alento e nos conforta sobremaneira. É o que nos mantém fortes quando o mundo inteiro parece estar contra nós. E quanto mais confiamos nas promessas de Yahuwah, mais começamos a ver grandes mudanças em nossas vidas. Não apenas em bênçãos materiais, mas em crescimento espiritual, em uma fé mais vivificada e na confiança em Yahuwah. O elemento sobre o qual acho que não refletimos bastante, no entanto, é que todas as promessas de Yahuwah estão à nossa disposição, por causa de Yahushua.
Sim, Yahuwah nos deu promessas para reivindicarmos porque Ele nos ama. Mas em um sentido muito real e prático, essas promessas são nossas para reivindicarmos por causa de Yahushua. Chris, abra no primeiro capítulo de 2 Coríntios, pois há um versículo fascinante neste capítulo, com o qual eu gostaria de começar. E para os nossos ouvintes que estão sintonizados, talvez vocês queiram pegar uma caneta e um caderno, uma vez que hoje vamos ver muitos versículos da Bíblia. E talvez vocês queiram anotá-los para que possam estudá-los mais tarde. Você achou? Qual verso? É o versículo 20 de 2 Coríntios, capítulo 1. Aqui Paulo está falando de Cristo. Porque quantas são as promessas de Yahuwah, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Yah, por nosso intermédio. O que Paulo está explicando aqui é que a razão pela qual nós, pecadores, temos o direito de clamar pelas promessas de Yahuwah e sermos atendidos todas as vezes se deve a Cristo. É por causa dele que toda promessa foi, é e será cumprida. A forma como ela está formulada é um pouco estranha. Você tem outra tradução aí, Chris? Por que você não lê novamente e em outra tradução? Às vezes é melhor ouvir a mesma ideia formulada de uma forma um pouco diferente. Certo. Esta é da Nova Versão Internacional. Ela diz: pois quantas forem as promessas feitas por Yahuwah, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Yahuwah. Perfeito, obrigado. Sabemos que Yahushua cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias. Ele cumpriu o sistema de tipos ou símbolos que pronunciavam a missão do Messias. Mas há outras promessas feitas a Abraão, a Moisés e aos filhos de Israel, bem como a Davi, que são cumpridas. Eu acho que se poderia dizer em Cristo. Yahuwah fez predições e estas se tornaram realidade em Yahushua. Agora, você poderia abrir e ler para nós Mateus 5, versículo 17? Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Na noite após a ressurreição, o Salvador apareceu à maioria dos discípulos. Sabemos que Tomé não estava lá, mas o restante dos discípulos estava. Obviamente, eles ficaram muito felizes em vê-lo. Mas então Yahushua fez algo muito significativo. Você poderia ler para nós o que foi? Lucas 24, versículos 44 e 45. Ok. A seguir, Yahushua lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por quê? Porque todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas e se concretizaram nele. E isso é importante para nós entendermos. É por causa de Yahushua que Yahuwah é capaz de cumprir suas promessas a todos os crentes. E Paulo entendeu isso claramente. Eu gostaria que você lesse a explicação dele em Gálatas 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Yahushua Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E o que diz Efésios 1, versículo 3? Bendito ó Deus e Pai, nosso Senhor Yahushua Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Acho que está claro que temos grandes e preciosas promessas por causa de Yahushua. Mas há mais do que isso. Há 4 maneiras distintas pelas quais Yahushua cumpre as promessas do Antigo Testamento. Eu quero dedicar o resto do nosso tempo e analisar essas 4 maneiras diferentes, porque isso significa que não podemos abordar todas as promessas do Antigo Testamento da mesma maneira. A razão pela qual isso é importante é que às vezes os descrentes apontam para o que alegam ser promessas não cumpridas. O que eles não entendem é que essas promessas foram de fato cumpridas, mas foram cumpridas em Cristo. Então vamos analisar isso hoje porque é importante que, quando encontramos e reivindicamos uma promessa, a abordemos de uma perspectiva que compreendamos o contexto histórico em que a promessa foi feita. E ao as analisarmos, veremos que Yahushua está no centro de cada uma dessas promessas.
Antes de começarmos, Will, você poderia listar resumidamente quais são essas 4 maneiras? Claro que posso. E para dar crédito a quem merece, estou me baseando na pesquisa de Jason DeRucci, pois ele fez um estudo fascinante sobre essa abordagem. Então, a primeira maneira pela qual Yahushua faz com que cada promessa do Antigo Testamento seja um sim para os crentes é que ele preserva algumas das promessas sem extensão a outros. Explicarei o que quero dizer com isso quando chegarmos lá. E então, caros ouvintes, tenham paciência. A segunda maneira é que ele salvaguarda algumas dessas promessas e as coloca à disposição dos crentes. A terceira, muitas das promessas do Antigo Testamento foram integralmente cumpridas em Cristo. E a quarta, algumas das promessas do Antigo Testamento são de fato transformadas por Yahushua. Ok, só que eu não sei como elas funcionam. Tudo bem, explicarei à medida que avançarmos, e tenho muitos versículos bíblicos para ilustrá-las. Dessa forma, nossos ouvintes logo entenderão o que quero dizer. Vamos lá, Yahushua salvaguarda certas promessas que não são estendidas a outros destinatários. E muitas dessas promessas vêm de promessas de restauração. Mas já vou mostrar o que quero dizer. Por favor, abra em Daniel 12 e leia, Chris, o versículo 2. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Encontramos uma alusão a esse versículo em João 5. Você poderia, por favor, abrir lá e ler os versículos 28 e 29? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Novamente, no diálogo de Yahushua com Marta após a morte de Lázaro, encontramos referências à ressurreição quando Yahushua retornar. Vamos ler o versículo 11 de João 11. Tudo bem. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E os versículos 23 a 26. Tá. Declarou-lhe Yahushua: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Yahushua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Paulo também fala sobre a ressurreição que ocorrerá quando Yahushua voltar. Por favor, leia 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, essa promessa da ressurreição, que é a esperança de todo cristão, Cristo aplica a si mesmo em sua conversa com Marta. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O próprio Cristo é o cumprimento dessa promessa. Como isso funciona? Eu não entendi. Se Cristo tivesse pecado, mesmo uma única vez, ele não teria sido o sacrifício perfeito. Então Yahuwah não poderia tê-lo ressuscitado. É precisamente por ele ser o sacrifício perfeito que Yahuwah pôde ressuscitá-lo. E a sua ressurreição é o que garante a nossa. Abra Chris em Lucas 24. Essa é a noite após a sua ressurreição, e ele está explicando aos discípulos do porquê ele teve que morrer. Leia os versículos 45 a 47. Tá. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Paulo reforça isso em 1 Coríntios 15. Você poderia ler os versículos 3 a 5, por favor? Claro. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi.
que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Em Hebreus 6, o autor lista 6 doutrinas que ele diz serem princípios elementares. São ensinamentos para os que estão começando sua jornada. 2 delas são a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É claro que os crentes podem reivindicar a promessa da ressurreição em Daniel 12:2, mas ao fazê-lo devem sempre lembrar que essa promessa só pode ser reivindicada porque Yahushua ressuscitou primeiro. Isso faz sentido. Nossa ressurreição é possível graças à ressurreição de nosso irmão mais velho. É nesse sentido que a promessa da ressurreição se cumpre em Cristo, uma vez que ela já se cumpriu. Paulo também entendeu dessa forma. Você poderia abrir 1 Coríntios 15 e ler para nós os versículos 20 a 23. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23. Ok. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. É por isso que em João 11, Yahushua pôde dizer a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Paulo concorda. Leia Romanos 6, versículo 5. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. É quase como se nossa ressurreição tivesse uma dimensão do agora, mas não neste momento. Cristo já ressuscitou e estamos apenas esperando pela nossa. Sim, e os crentes, tanto os que viveram antes de Cristo como depois dele, colhem as recompensas dessa promessa por meio da fé. É isso que eu quis dizer ao afirmar que Yahushua perpetua a promessa do Antigo Testamento e faz isso sem fazer nenhuma mudança para aqueles que se beneficiam dela. Mas eu estou interessado em saber como ele salvaguarda suas promessas, mas as ampliando de alguma forma. Eu gostaria de saber como isso funciona. Algumas das promessas do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo. Ele as concedeu aos crentes. Você poderia nos dar um exemplo? Claro que posso. Isaías explica qual seria a missão do Messias e vamos ler na Bíblia. Está em Isaías 49. Comece com o versículo 1. Ok. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Yahuá me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Agora desça para o versículo 13, você verá ele dizendo o seu nome. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Aqui o nome Israel está sendo aplicado simbolicamente ao Messias. Agora, no versículo 6, eu gostaria que você visse como a missão do Messias é definida. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E quem mais tem a mesma missão? Os crentes, a igreja. É isso. Observe que não é uma denominação específica, mas a igreja no sentido de corpo de verdadeiros crentes. Os escolhidos, como diz o grego original. Traduzimos como igreja, mas no original são os escolhidos. E essa também é a nossa missão, levar o evangelho ao mundo. Dessa forma, uma promessa que teve seu cumprimento em Cristo é estendida àqueles que estão ligados a Ele, ou seja, aos crentes. É assim que Yahuá cumpre suas promessas a Abraão, feitas séculos antes. Leia para nós Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como as pessoas hoje são abençoadas por meio de Abraão.
por meio da promessa do Messias, sua missão, e que foi estendida à igreja. Somos os porta-vozes que pregamos a verdade ao mundo e que agora trabalhamos em nome de Cristo para abençoar as pessoas que vivem em nossos dias. O que Yahweh disse a Abraão em Gênesis 22:18? Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Novamente, a maneira muito real e prática de fazer isso é pela missão do Messias sendo realizada por meio dos crentes neste momento da história. Yahushua salvaguardou as promessas ao estendê-las à igreja. E encontramos essa mesma ideia em Isaías 51. Você poderia, Chris, ler os 4 primeiros versículos de Isaías 51? Tá. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais Yahweh. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque era ele único quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei, porque Yahweh tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim de Yahweh. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Paulo entendeu que o servo a que Isaías apontou referia-se principalmente a Yahushua. Mas como apóstolos dos gentios, ele também entendeu claramente que as promessas do Antigo Testamento se estendem por meio e além de Cristo, incluindo os crentes que estão em Cristo pela fé. O que ele diz em Atos 13. Leia os versículos 46 a 48, por favor. Este fato ocorreu em Antioquia, onde os judeus mais uma vez rejeitaram os ensinamentos de Paulo. Continue. Ok. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles estão citando Isaías 49, versículo 6. Ou seja, seria fazer uso da promessa que já havia sido cumprida em Cristo e estendê-la aos crentes, ao corpo dos chamados ou escolhidos. Assim, esta promessa da missão do Messias agora é uma comissão para todos os crentes, a qual foi estendida a eles também. Certo, agora estou começando a entender melhor. No começo, fiquei meio confuso, uma vez que não estou acostumado com promessas como sendo passadas adiante, mas você tem razão, pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. Isso me lembra das palavras de Yahushua em, eu acho que João 20, onde ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, está sendo passada ou transferida a nós. Sim, é isso mesmo. Mas vamos prosseguir. A terceira coisa é que algumas das promessas do Antigo Testamento se aplicam apenas a Yahushua, e elas já foram cumpridas, ou como Jason DeRutti coloca, foram cumpridas exclusivamente em Cristo. A beleza desse tipo de promessa é que quando vemos como Yahweh cumpriu suas promessas em seus mínimos detalhes, isso nos dá a certeza de que ele cumprirá as demais promessas feitas por ele. Este é um princípio concebido nas Escrituras. O teste para comprovar a veracidade de um profeta, conforme apresentado em Deuteronômio 18:22, é se o que ele diz se cumpre ou não. Se o que ele prediz não acontece, podemos concluir que ele é um falso profeta. Mas se o que ele diz vem a concretizar-se, podemos confiar que ele é sim um profeta verdadeiro. Leia para nós Ezequiel 33, versículo 33. Tudo bem, diz: mas, quando vier isto,
E aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Este mesmo princípio pode ser aplicado a Yahweh. Quando qualquer uma de suas promessas chega ao seu cumprimento, isso nos inspira a confiar que ele cumprirá sua palavra e o restante de suas promessas. E que conclusão lógica Paulo tira em Romanos 8, versículo 32? Tá. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Outro exemplo pode ser encontrado na profecia de Miqueias, de que o tão esperado Messias, o governante que haveria de vir, surgiria de Belém. Você poderia abrir lá rapidinho? É Miqueias 5, versículo 2. Ok. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta é uma excelente ilustração. Maria e José viviam em Nazaré, mas a palavra de afirmação de Iá declarou que o Messias viria de Belém. E isso foi o que sucedeu, e ele nasceu naquela cidade. E, novamente, isso nos dá confiança em Yahweh e nos diz que ele cumprirá suas promessas também em nosso favor, em virtude de seu caráter. Ele sempre cumpre suas promessas. É como se as profecias que se cumpriram validassem a idoneidade de Yahweh. Acho isso incrível. Sim, essa é uma excelente forma de expressar de quem é o nosso Pai. Agora, obviamente, esta era uma promessa que somente Cristo poderia cumprir. E mesmo que você tivesse nascido em Belém, seu nascimento lá não cumpriria essa promessa. Esta profecia era exclusivamente do e para o Salvador. A promessa é realizada e cumprida somente nele. Mas nossa confiança em Yahweh é fortalecida quando vemos que mesmo neste detalhe, sua promessa foi cumprida. A quarta maneira pela qual todas as promessas são sim em Yahushua é que ele, na verdade, transforma algumas das promessas. Não entendi, como assim? Essas promessas tendem a lidar com o sistema de tipos que apontavam para o Messias, e um tipo é um símbolo. Yahushua foi o grande antítipo para o qual os símbolos apontavam. Por 4.000 anos desde a queda, os animais sacrificados foram tipos de Yahushua, que, como João Batista o descreveu, era o Cordeiro de Yah que tira os pecados do mundo. Vejamos alguns exemplos. Agora, para ganharmos tempo, eu já imprimi alguns desses versículos. Leia para nós, mas comece lá na parte de cima. Certo, o primeiro é Gênesis 13, versículos 14 e 15. Diz: Disse Yahweh a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Esta promessa é repetida em Gênesis 17, versículo 8. Leia esse próximo. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Esta mesma promessa foi repetida a Jacó e podemos ler sobre isso em Gênesis 48, 4. Na verdade, são os versículos 3 e 4, e diz: Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Perceba que esta promessa foi transformada e ampliada, pois sabemos que o verdadeiro cumprimento será quando Yahushua retornar e estabelecer o reino de Yahweh na terra. A terra renovada é a verdadeira terra prometida, que todos nós almejamos. Mas vemos isso também de outras maneiras. Abraão foi o pai pioneiro, o patriarca da nação israelita, que algumas centenas de anos depois habitou em Canaã de fato. Portanto, o cumprimento inicial da promessa foi para a nação judaica. O que vem a seguir na sua lista? Êxodo 2:24 diz: Ouvindo Elohim o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deuteronômio 1, versículo 8 diz: Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que Yahweh, com juramento,
deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. E o próximo é Deuteronômio 6, versículo 10, que diz: havendo-te, pois, Iahua, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. Ele continua repetindo que a posse de Canaã pelos israelitas foi o cumprimento de uma promessa feita aos seus antepassados. E a próxima fala é interessante. É uma assertiva um tanto negativa, mas a ênfase no fato de que é o cumprimento da promessa ainda é uma realidade. Deuteronômio 9, versículo 5 diz: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, Iahua, teu Deus, as lança diante de ti. E para confirmar a palavra que Iahua, teu Deus, jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo aos filhos de Israel que não é porque eles são melhores do que aqueles que vieram antes deles e que eles estariam aptos de possuir a terra. O motivo é que os cananeus eram muito perversos e precisavam ser detidos. Deuteronômio 30, versículo 20 diz: pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que Iahua, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O último texto é de Deuteronômio 34, versículo 4. Disse-lhe Iahua: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Isso aconteceu em face da morte de Moisés, quando Iahua lhe mostrou a terra de Canaã, pouco antes de sua morte. Portanto, novamente, o cumprimento inicial das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó ocorreu quando os filhos de Israel tomaram posse da terra, no fim de sua peregrinação pelo deserto. Leia agora Josué 11, 23 e capítulo 21, versículo 43. Ok. Josué 11, versículo 23 diz: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que Iahua tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. O capítulo 21, versículo 43 diz: desta maneira deu Iahua a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Este foi um cumprimento literal e físico das promessas, mas também foi um cumprimento limitado. Podemos ver nas promessas originais, conforme registradas em Gênesis, que elas tinham uma versão expandida. O que Gênesis 17, versículos 4 a 6 diz: ok. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Ele diz a Abraão que ele seria pai de o quê? Uma nação? Não, não era isso. Que ele seria pai de muitas nações, ou seja, no plural. E isso é repetido para Isaque em Gênesis 26, versículos 3 e 4. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Observe como a ênfase muda de terra singular para terras no plural. Esse cumprimento maior aconteceria em e por meio de Cristo e seus seguidores. E Paulo se refere a essas promessas registradas em Gênesis em sua carta aos Gálatas. Ele entendia claramente que o cumprimento completo dessas promessas estava em Cristo. Por favor, leia Gálatas 3,16. Ok. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo.
Yahushua advém da descendência de Davi, a semente de Abraão, que cumpriria essas promessas. Então ele prossegue dizendo que todo aquele que crê nele também pode herdar essas promessas. Leia os versículos 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Yahushua. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Yahushua. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Gálatas 4, 24 a 26, Paulo enfatiza que a herança do crente não era a Jerusalém atual, que seria destruída em poucos anos, mas sim a Jerusalém celestial, que será trazida à terra no retorno de Cristo. E assim essas promessas são transformadas para se aplicarem a muitos. Sim, elas se aplicam a Cristo, como também se aplicam a todos os que creem em seu nome. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Temos uma ótima pergunta hoje que vem de Jamie Harris, de Brisbane, Austrália. Ele diz: acho que eu estou com um problema com um vício. Não é com álcool ou drogas, mas jogos. Eu me envolvo tanto com o mundo dos jogos que tenho dificuldade em manter minha mente focada no mundo real. E isso está começando a afetar meu relacionamento com minha esposa. Qualquer ajuda ou ideia que vocês possam me dar será muito bem-vindo. Obrigado pela sua pergunta, Jamie. Primeiro, eu gostaria de te dizer que você não está sozinho, pois cada vez mais pessoas estão gastando tempo com os jogos como seu método preferido de fuga da realidade. Bem, sim, isso permite que você entre em um mundo que você mesmo criou e que você mesmo esteja no controle, o que pode dar errado quando o seu dia a dia é carregado de estresse. Mas isso está se tornando um problema real. Eu não conheço as estatísticas de outros países, mas pesquisei rapidamente sobre a Austrália, já que é de lá o nosso ouvinte. Uma rápida pesquisa online revelou em um artigo do jornal Bom Dia Sydney que dizia que a média de idade dos gamers está mais alta do que nunca. Na época do artigo, a média era de 32 anos. Também dizia que os gamers estão quase igualmente divididos entre homens e mulheres. Então, sim, é um problema crescente em todos os lugares. Que dicas, Will, você poderia dar para alguém que está passando muito tempo na realidade alternativa do mundo dos games? Vamos ampliar isso. Não se trata simplesmente de um vício em games, mas um vício em tentar fugir de certas situações. E, francamente, muitas pessoas lutam contra isso. E então, o que tenho a compartilhar para ajudar alguém viciado em games também se aplica a qualquer forma de vício que busca fugir de certas realidades. Claro que se houver dependência química envolvida, isso torna a situação mais complicada, mas os princípios permanecem os mesmos. Certo, sou todo ouvidos. Qual é a primeira coisa que poderia ajudar de alguma forma? A primeira coisa, claro, é definir suas prioridades. Você poderia ler Marcos 12, versículos 30 e 31 para nós? Isso vem diretamente do Salvador e nos permite saber quais devem ser nossas prioridades. Amarás, pois, Yahuwah, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Qualquer coisa que se sobreponha a estas duas prioridades é um sinal de alerta. Agora, a primeira coisa a fazer ao perceber que você tem um problema, é claro, é orar. Busque ajuda divina, uma vez que essa sempre será a resposta para todos os problemas, e reivindique os méritos do sangue de Yahushua. Reivindique os méritos de sua vida perfeita e peça ajuda para superar o vício. Em segundo lugar, vem a responsabilidade cristã. Como assim? O que você quer dizer? A responsabilidade cristã abrange algumas coisas. Em primeiro lugar, assim como naquela lista de prioridades da vida cristã, é preciso perceber que somos, de fato,
responsáveis perante Yah pelo uso do nosso tempo, e não é nosso papel dilapidá-lo como quisermos. Essa é uma boa observação. Eu acho que normalmente consideramos o tempo como algo pelo qual somos responsáveis, mas é verdade. Em 1 Coríntios 6, versículo 20, Paulo diz, abre aspas, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Yah no vosso corpo, fecha aspas. Como cristãos, fomos comprados por um preço e devemos a Yahuwah o melhor do tempo que temos à nossa disposição. Responsabilidade cristã também pode significar ter uma pessoa próxima a nós, alguém que nos entenda e possa nos auxiliar quando formos tentados a desperdiçar nosso tempo em qualquer que seja o nosso método preferido de fuga. Basicamente, você precisa de alguém que caminhe com você mesmo nas horas difíceis, alguém que possa te ajudar em sua vida espiritual nas horas de dificuldade. Certo, é de grande valia ter alguém que possa orar com e por você, ter alguém que te entenda e te ajude a levantar quando você cair ou se sentir desanimado. Com certeza. Acho que é por isso que não devemos deixar de congregar. Há poder em ter pessoas que orem com e por você, bem como que te animem a prosseguir e que entendam a tua luta. Outra coisa que ajuda, independentemente do vício que te assola, seria ocupar a mente com outras coisas. É verdade que no mundo de hoje estamos cercados por estressores com os quais as gerações passadas não tiveram que lidar. Não há problema em precisar de um tempo de inatividade. Quanto mais estresse tivermos que lidar, mais precisamos descomprimir. Mas se a tentação for mais forte quando você estiver estressado e cansado, aprenda a controlar seu ritmo. Descanse e faça exercícios regularmente. Ocupe sua mente com outra coisa. Ajudar alguém ou fazer algo pelos outros, isso pode ocupar sua mente e fazer você se sentir melhor e, de fato, realizar algo de bom. Absolutamente. Há tantas maneiras de usarmos o tempo livre para ajudar nossos semelhantes que não fazemos ideia. E não se esqueça, gaste tempo na palavra de Yah. Garanto que quanto mais você estudar, mais você vai querer estudar e coisas como jogos, filmes, ficção perderão sentido. Todas essas coisas não se comparam à pura emoção de descobrir novas verdades na palavra de Yah. Amém. Bem, é só isso que o tempo nos permite por hoje. Mas continuem enviando suas perguntas e comentários. Basta acessar o nosso site no www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Adoramos ouvir nossos ouvintes. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Provérbios 22, versículo 9 diz: O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Josué Dias estava viajando pela Índia quando recebeu o convite de um de seus melhores amigos para visitar sua casa em uma pequena e remota vila. A viagem durava uma noite e Josué viajou para lá pelas estradas de ferro da Companhia Ferroviária Indiana. Na viagem de volta, seus anfitriões gentilmente se ofereceram para preparar um lanche para que ele pudesse levar na viagem. Josué presumiu que haveria alguns lugares no caminho onde ele poderia comprar alguma coisa, e apesar da insistência deles, recusou educadamente a gentil oferta. No entanto, poucas horas depois ele começou a lamentar por não ter aceito a gentil oferta de seus anfitriões. E com certeza eles sabiam mais do que ele. Não havia comida ou água disponíveis para comprar em nenhum lugar durante sua viagem. Finalmente, perto da meia-noite, o próximo trem chegou à estação. Com sede e faminto, Josué ficou aliviado ao finalmente vê-lo, pensando que pelo menos haveria algo para comprar no trem. Mas, mais uma vez, suas esperanças foram frustradas. Ele estava exausto, com fome, com sede e se sentindo totalmente miserável. Sentado em uma cama reclinável no trem, sentia-se bastante frustrado consigo mesmo. À sua frente, em outra cama igual à dele, estava sentado um casal de meia idade.
Eles começaram a retirar alguns sanduíches que estavam embrulhados em guardanapos, e o delicioso aroma da culinária indiana fez Josué sentir-se ainda mais faminto. Depois de olhar para ele, a mulher sussurrou para o marido, que balançou a cabeça negativamente ao ouvir o que a esposa dizia. Finalmente, a pedido dela, o marido, bastante constrangido, ofereceu a Josué 2 pedaços de pão sírio e algumas batatas temperadas. O homem falava um pouco de inglês e pediu desculpas a Josué pela simplicidade do lanche ora ofertado. Aparentemente, o casal o vira na estação de trem, notando que ele não havia comido nem bebido nada, e o homem desculpou-se profundamente por não ter mais nada a oferecer. Eles só haviam trazido o suficiente para si mesmo, e não era nada sofisticado. Josué estava preocupado pelo fato de que a comida fosse simples e pouca, e dividir a comida que dava para 2 pessoas para 3 não fosse digna de um hóspede em seu país. Mais tarde, ao falar de sua experiência, Josué disse: "Fiquei sem palavras diante da compaixão daquele casal enquanto me engasgava com as palavras. Aceitei a oferta, que para mim foi mais preciosa do que qualquer outra coisa naquela oportunidade. Lembro-me de desviar o olhar enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas diante da gentileza deles. Finalmente encontrei palavras para agradecê-los. Eles apenas sorriram e ficaram simplesmente encantados por eu ter aceito aquele singelo lanche. Essa é a Índia que tanto admiro", fecha aspas. O Salmo 112, versículos 4 a 6 nos diz: "Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Quando paramos um pouco e pensamos nas promessas de Yahweh de uma forma abstrata, muitas delas estão ligadas a situações bastante sérias, ou seja, de vida ou morte. Parte disso se deve ao fato de que precisamos desse tipo de promessa e que parte do fato de que a nossa tendência é de resolver certos problemas por nós mesmos, recorrendo a Yahweh apenas quando a situação é periclitante e quando não conseguimos alcançar a salvação por meio de nossos próprios esforços. Eu não tenho dúvidas disso. Acho que faz parte da nossa natureza decaída. Continuamos tentando, uma vez após a outra, resolver nossos problemas, ou nos libertar, ou buscar uma solução, ou seja lá o que for, mas de uma forma pessoal. E é somente quando não conseguimos nos salvar pelos nossos próprios esforços, como você disse, é que recorremos a Yahweh. É bem isso. Não deveria ser assim, mas é o que fazemos com frequência. Outro aspecto sobre as promessas de Yahweh que precisamos ter em mente é que elas são sempre condicionais. Como Cristo disse em seu Sermão da Montanha, Yahweh abençoa tanto os maus quanto os bons, mas as bênçãos singulares advindas de Yahweh estão sempre condicionadas à obediência. Verdade. Isso faz parte de um tipo de acordo ou aliança que fazemos com Yahweh, não é mesmo? Se desobedecemos, quebramos esse acordo ou aliança, eu não estou falando do pecado em que tropeçamos devido à nossa natureza caída, mas sim do pecado intencional. Essa é uma boa distinção porque não importa o quanto tentemos, nunca seremos perfeitos enquanto tivermos naturezas caídas, e Yahweh sabe disso. A antiga aliança mosaica era condicional e sabemos que os israelitas a quebraram. Também era passível de ser rescindida e foi isso que aconteceu quando eles se rebelaram. E isso é diferente da aliança abraâmica. Essa também era condicional, mas a aliança de Yahweh com Abraão era diferente de sua aliança com Israel, pois o seu pacto com Abraão era irrevogável. O que você quer dizer com isso? Como ambas podem ser condicionais, mas a aliança com Abraão ser irrevogável. Como isso funciona? Ainda temos naturezas decaídas e ainda pecaremos. É que as promessas de Yahweh a Abraão foram cumpridas em Cristo, descendente de Abraão. Ele foi perfeitamente obediente a Yahweh. E então, embora as promessas de Yahweh a Abraão ainda fossem condicionais, elas eram irrevogáveis porque foram cumpridas por meio de um Messias que não pecou e que era da semente de Abraão. Abra em Gênesis 12 e leia os 3 primeiros versículos. Você verá aqui uma referência a Cristo. Tudo bem. Ora, disse Yahweh a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação.
e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos os povos da terra são abençoados por meio de Abraão, porque foi por meio de sua linhagem e de seus descendentes que o Salvador veio ao mundo. Essa promessa foi repetida alguns anos depois, quando Yahweh disse a Abraão que Sara daria à luz um filho no ano seguinte. Isso foi pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ler Gênesis 18, versículos 17 a 19. Ok. Disse Yahweh: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Yahweh e pratiquem a justiça e o juízo, para que Yahweh faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E finalmente Gênesis 22, versículos 15 a 18. É aqui que um anjo impediu Abraão de sacrificar Isaque. Leia para nós. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo de Yahweh a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz Yahweh, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Como descendente de Abraão, Yahushua cumpriu perfeitamente os termos da aliança com Yah. Como resultado, ele garantiu a todos que creem nele todas as promessas do Antigo Testamento. É uma maneira incrível e até mesmo polida de salvar pecadores. Você poderia repetir novamente as 4 maneiras pelas quais Yahushua cumpre as promessas em nosso favor? Claro que posso. Número 1. Algumas das promessas que Yahushua perpetua sem estendê-las a outros destinatários. Número 2. Algumas das promessas que Yahushua perpetua são estendidas aos crentes. Número 3. Algumas das promessas do Antigo Testamento são cumpridas no próprio Cristo. E, número 4, Yahushua transforma algumas promessas do Antigo Testamento por meio do que ele fez e a obra que ele realizou como o Messias. Novamente, essas são as promessas que tratam de tipos que apontam para Cristo, que foi o grande antítipo. Ele as cumpriu sendo o antítipo. Abra em Isaías 64, por favor, e leia o versículo 4. Esta é uma promessa incrivelmente encorajadora que todos deveríamos memorizar. Vamos lá, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Yahweh quer que confiemos nele. Repetidamente, em seus tratos com a humanidade, podemos ver que ele está tentando mostrar que ele é digno de confiança. É a fala que você usa para encerrar cada um de nossos programas, nos lembrando de que ele é digno de confiança. E ele é. O pecado nos fez temer o nosso Criador e então, de inúmeras maneiras, ele tenta conquistar a nossa confiança. Volte para 2 Coríntios, capítulo 1. Anteriormente você leu como toda promessa é sim, em Yahushua. Eu gostaria que você lesse novamente, mas desta vez eu gostaria que você lesse os versículos que levam a essa conclusão. Leia os versículos 18 a 20 de 2 Coríntios 1. Antes, como Yahweh é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Yahushua, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Todas as promessas são sim em Cristo. Mas qual é o fundamento em que Paulo baseia essa afirmação? Qual é a primeira coisa que ele diz no versículo 18? Yahweh é fiel. Yahweh é fiel. Isso mesmo. Ele é fiel em cumprir todas as promessas que faz. Além disso, seu coração está cheio de compaixão por nós. Verdadeiramente, ele é digno de confiança.
Chris, eu imprimi algumas passagens que gostaria que você lesse e que enfatizam esse ponto. Aqui estão. Qual é a primeira? Salmo 145, versículo 13 diz: O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Yahweh é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Santo e fiel. É isso que ele é. Este é o tipo de ser que ele é. E qual é o próximo? 2 Tessalonicenses 3, versículo 3 diz: Todavia, o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. A seguir, 2 Timóteo 2, versículos 11 a 13 diz: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Observe que a fidelidade de Yahweh se reflete na fidelidade de Yahushua, porque Yahushua é o agente devidamente constituído por Yahweh, e ele age ou atua no lugar de Yahweh. 1 Pedro 4, versículo 19 diz: Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Yahweh encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. E, finalmente, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu conheço este. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vemos repetidamente que em todas as coisas Yahweh é fiel e digno de confiança. Ele permitiu que os filhos de Israel passassem por provações apenas para que eles pudessem aprender a confiar nele quando ele repetidamente os livrou de seus inimigos, e ele fará o mesmo por nós também. Podemos confiar totalmente nas promessas, pois nenhuma delas jamais falhou. Um dia, quando Yahushua retornar, todas as promessas de Yahweh serão cumpridas. Eu gostaria de encerrar com uma última promessa. Você poderia ler Isaías 25, versículos 8 e 9? Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Yahweh as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque Yahweh falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Obrigado, Will, e obrigado aos nossos ouvintes por se juntar a nós. Se você gostou do programa de hoje e gostaria de compartilhá-lo com outras pessoas, você poderá encontrá-lo em nosso site. Procure pelo programa 274, intitulado Em Cristo Todas as Promessas São Sim. E esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá. E lembrem-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.